Muito bem, pessoal, vamos agora conversar sobre os delitos equiparados aos hediondos, né? Chegamos aos delitos equiparados, estão no parágrafo único, tá bom? Parágrafo único, equiparado ou assemelhado, aparece dos dois jeitos nos concursos da vida aí, então fique preparado para essas duas terminologias. Vamos começar a analisá-los. O artigo 5º fala que a lei vai considerar inafiançável, insuscetível de anistia, graça e indulto, o tráfico, o terrorismo, os definidos como hediondos, né? Por eles responderem os mandantes, os executores, o que podendo evitá-los se omitirem. Aí vem o tráfico privilegiado. Tráfico privilegiado, a gente sabe que está lá na 11.343, Lei de Drogas, artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, tá? Nessa questão em que nós temos um conteúdo muito claro sobre o privilégio no tráfico, eu tenho lá os 4 requisitos. Primário, de bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa. No 118.553/2016, o Pleno do Supremo já falou que esse crime não deve ser equiparado a hediondo. Com isso, cancelamento da súmula 512 do STJ. E vamos além. Com o pacote anticrime, artigo 112, parágrafo 5º, agora está escrito na lei: não se considera hediondo ou equiparado para fins desse artigo o tráfico de drogas previstos no parágrafo 4º do 33, que é justamente o tráfico de drogas privilegiado. Muito bem. Terrorismo. O terrorismo, atualmente, ele está definido no artigo 2º caput da lei 13.260 de 2016. Artigo 2º caput da 13.260 de 2016. O terrorismo, o que é terrorismo? É a prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos nesse artigo, que ele coloca lá algumas condutas violentas. O que importa é isso aqui, ó. Por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Muito bem, nesse contexto, pessoal, em que nós temos o motivo específico de provocar terror, é que nós temos aí o terrorismo. Vamos agora falar da vedação da concessão de anistia, graça e indulto. Anistia, graça e indulto são hipóteses de clemência soberana, do eu te perdoo, meu filho, né? Clemência. Então, a anistia é uma clemência que vem por lei. Quem elabora esta lei é o Congresso Nacional. Esta lei do Congresso Nacional corresponde ao esquecimento dos fatos criminosos praticados. Tem efeito retroativo e atinge todo o conteúdo previsto aqui na lei. Indulto e graça não vem por lei, vem por meio de decreto presidencial. Indulto é coletivo e a graça é individual. O presidente da República pode delegar esta missão de decreto presidencial para o AGU, Ministro de Estado, PGR. A graça é individual. Se dá mediante solicitação do apenado, é uma carta que o preso manda para o presidente, me ajuda aí, me dá uma graça, né? E aí sai um decreto com o nome do cara. E o indulto é individual, indulto em sentido estrito. Indulto é coletivo, se dá por ato espontâneo do presidente. A lei dos crimes hediondos anuncia que os hediondos, tortura, tráfico e terrorismo são insuscetíveis de anistia, graça e indulto, tá bom? A Constituição só fala em
graça e anistia. A lei incluiu o indulto nisso. Questão: cabe indulto humanitário, aquele aplicável aos condenados que portam deficiência física, debilitado estado de saúde, para crimes hediondos e equiparados? Você responderia o que na tua prova aí? Cabe indulto humanitário? A resposta do STJ, ele entende que sim. Cabe indulto humanitário para crimes hediondos equiparados com base no princípio da humanidade. Então, questão boa para a tua prova, hein? Para o exame oral também. Fala, doutora, imagina que legal essa pergunta. Cabe indulto para crime hediondo? Você fala assim, em um segundo a tua cabeça pensa o seguinte: eu sei que não cabe. Todo mundo nessa sala sabe que não cabe. Por que o cara está fazendo o exame oral uma pergunta fácil dessa? Então, se você já chega com o cartão de visita pronto, você está garantido. O indulto coletivo por meio de decreto presidencial tradicional estrito sensu não é cabível por expressa disposição legal do 8.072 de 90. Porém, o indulto humanitário, nos termos da decisão da STJ, é cabível. Pronto. O cara não tem nem mais o que perguntar, meu irmão. Ele já vai mudar o tema, tá bom? Falar, tá bem preparado esse candidato. É assim que a gente quer vocês. E a liberdade provisória e a fiança? Nós temos lá aquela lei 11.464/2017, né? Que alterou a lei dos crimes hediondos e agora ficou proibido apenas a fiança. Então, cabe sim liberdade provisória, que é uma medida cautelar. Tem nada a ver com culpa, com crime, é uma medida cautelar, serve para proteger o processo. Cabe liberdade provisória para hediondo, tá bom? Então, temos aí uma súmula que perdeu sentido com a 11.464/2007, que foi uma lei que foi aprovada só para brigar com a HC do Supremo, né? Supremo declarou inconstitucional o regime integral fechado, passou a ser possível progredir com 1/6 da pena, o pessoal achou absurdo 1/6 para crime hediondo e aprovaram essa lei para colocar os 2/5 e 3/5 que não valem mais. Tá? O pacote anticrime acabou também com isso. Supremo, ao julgar o HC 104.339, falou que a proibição de liberdade provisória calcada na gravidade em abstrato do crime é inconstitucional. O que eu quero que você grave aí no teu caderno, na tua mente? O legislador, sempre que esse cara se mete no trabalho do juiz, o Supremo declara, não importa o que, inconstitucional. Porque quem trabalha no plano concreto da individualização cautelar e na individualização da pena é o Poder Judiciário, não o Legislativo. O Legislativo cuida da pena em abstrato, de situações abstratas. Ele não pode se meter no plano concreto. Cada um tem a sua função. O juiz não pode criar lei, não pode meter um ativismo judicial para fazer lei, tá? Apesar do Supremo fazer isso às vezes, o legislador não pode se intrometer no trabalho do juiz. Então, quando ele fala assim, essa medida cautelar não cabe para todos os crimes no plano abstrato, o Supremo vem e fala inconstitucional. Não se mete no plano concreto, meu filho. Não escreva na lei o que é o juiz que decide. Então, ele vai e declara inconstitucional. Muito bem. Observação. O 44 da Lei de Drogas proíbe expressamente a concessão da liberdade provisória ao tráfico de drogas. Então, nós temos aqui
o 44, proibindo a liberdade provisória para tráfico. De novo, o Supremo vem e fala, isso não vale. Nada que tiver relação com plano concreto pode ser feito pelo legislador no plano abstrato. Então, para hediondo e para equiparado, cabe. Muito bem. Nos dias atuais, os acusados por crimes hediondos, terrorismo, tortura e tráfico de drogas podem ser agraciados com a liberdade provisória sem fiança. Sem fiança. Bem como ter sua prisão relaxada por excesso de prazo para a formação de culpa ou outro motivo legal, que é o relaxamento. Tá bom? Então, cabe relaxamento da prisão e cabe liberdade provisória sem nenhum problema. O único cuidado que vocês devem ter é com isso, ó. A Constituição diz que crime hediondo é inafiançável. E a fiança é uma medida cautelar de natureza real. Normalmente ela vem atrelada com a liberdade provisória. Mas aqui você não vai fazer isso, porque não cabe fiança. Então, a liberdade provisória é cabível, pode ser atrelada a medidas cautelares diversas da prisão, menos a fiança, tá bom? Que está lá no 319, inciso 8º. Fiança está fora. Todas as demais são cabíveis. Muito bem. Falando agora do regime de cumprimento de pena. A 11464 escreveu que a pena será cumprida no regime inicial fechado, permitindo a progressão, mas colocou que é o regime inicial fechado. Aí a gente tem o seguinte ponto. Quem escolhe regime não é o juiz? É. O juiz não faz isso na sentença, após fazer a dosimetria da pena, depois é a vez do regime, nos termos do 33 do Código Penal? É. Isso não tem a ver com cada caso, cada réu pode ter um regime diferente? Sim. Então é plano concreto. Logo, o Supremo vem e declara isso inconstitucional, porque, de novo, o legislador se meteu no plano concreto, o poder legislativo se meteu no trabalho do poder judiciário. Então tá lá, HC 11.840, o STF declarou inconstitucional o regime inicial fechado, tá bom? Então não adianta o legislador forçar a barra, sempre isso vai cair, porque o Supremo está atento à interferência do legislativo no judiciário. Muito bem. Conclusão. Regime inicial fechado para os hediondos, tráfico de drogas, terrorismo e tortura, ocorrerá, o fechado, tá? Ocorrerá se o condenado for reincidente ou se as circunstâncias do caso concreto recomendarem o regime mais gravoso, mediante fundamentada decisão judicial nos termos do artigo 33 do Código Penal. Detalhe. Em outras palavras, o regime inicial para esses crimes acima pode ser o semiaberto e o aberto. Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o magistrado deve observar duas súmulas, que ele não pode se atrapalhar com elas. Você já sabe de cor essas duas, tenho certeza. 718. A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena em concreto aplicada. Temos lá a dosimetria da pena, né? Critério trifásico do Nelson Hungria, do 68. Depois que eu acho a pena em concreto, eu venho com o regime. Na hora de escolher o regime, o juiz deve usar as regras do código.
e a pena em concreto. E não a opinião dele que o crime é grave, que o crime é hediondo. Dane-se a opinião dele, é o que diz a súmula de um jeito técnico, tá? Precisa motivar e isso não é argumento. 719 do Supremo. A imposição do regime em cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea. Exige motivação idônea. Muito bem. Progressão. Não tem nenhuma dúvida que é possível a progressão de regime para crimes hediondos e equiparados, tá bom? Apesar da revogação aí do parágrafo 2º, o pacote anticrime especificou diretamente lá na LEP 7210 de 84 as porcentagens de progressão de regime para crimes hediondos e equiparados. Súmula vinculante 26 também tem relação direta com os hediondos ou equiparados, tá? Prefeito de progressão de regime, de cumprimento de pena pelo hediondo equiparado, o juiz de execução observará a vedação do regime integral fechado, tranquilo, se é antigo, né? Sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche os requisitos objetivos e subjetivos. Objetivo: porcentagem de pena cumprido. Subjetivo: comportamento carcerário. Atestado no boletim informativo que a gente pede lá na Secretaria do Presídio, né? Ou atestado de conduta carcerária, com 7 assinaturas lá, e a assinatura top é do diretor do estabelecimento prisional. Súmula 471 do STJ. Condenado por crime hediondo ou assemelhado cometido antes dessa lei, sujeito ao disposto no 112 da LEP. Essa súmula, então, para fins de progressão, né, a gente não deve mais analisá-la falando que antes da lei é de um jeito, depois da lei é de outro, porque essa lei não vale mais. O 2/5 e o 3/5 não tem mais validade. Esquece isso, tá? A gente trabalha diretamente com o 112 da Lei de Execução Penal. Maravilha. Temos aí pela Lei 13.769 de 2018 a chamada progressão especial de regime para mulheres gestantes ou mães ou responsáveis de crianças ou pessoas com deficiência. Isso está no 112, parágrafo 3º da Lei de Execução Penal. A dúvida que pode surgir dessa única fração que ainda está lá de 1/8 para fins de progressão é a seguinte: será que crime hediondo ou equiparado admite esse regime especial de progressão? Temos aqui que é uma promoção carcerária, exige requisitos mais brandos, inclusive temporais, e é destinada exclusivamente para a mulher nessas condições. Ainda que se trate de crimes hediondos. Por quê que eu posso aplicar o regime especial de progressão para hediondo? Depende de todos os requisitos, anota aí, depende da leitura de todos os requisitos do regime especial. Então, depende do preenchimento de todos os requisitos do regime especial. Dentre eles, 1. O crime não pode ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. 2. O crime não pode ter sido cometido
contra essa pessoa que justifica a saída antecipada dela porque precisa de cuidados, filhos ou dependentes. Terceiro, então aqui a questão da vítima. Terceiro é a relação da fração, é 1/8 da pena. Quarto, primariedade. Então a pessoa não é reincidente, tá? Não confunda o contrário de primariedade com maus antecedentes. Então, o contrário de primária é reincidente. Então, ela é primária e tem um BI favorável, um bom comportamento carcerário. E 5, não ter integrado organização criminosa. Então, se for possível compatibilizar o preenchimento desses requisitos com a hediondez do delito, ou equiparado hediondo, tá? Temos aí a possibilidade de aplicação do regime especial. Muito bem, pacotão anticrime trouxe aí na questão da progressão algumas situações e também outros benefícios prisionais. Vamos anotar aí. Primeiro, tornou mais rígida a promoção carcerária para os crimes hediondos, com o aumento de tempo de cumprimento de pena. Então, nós temos aí porcentagens muito maiores de pena cumprida quando o sujeito quer ir de um regime mais rigoroso para um regime menos rigoroso. Então, eu tenho essas novidades aí relacionadas ao tempo de pena cumprida. Muito bem. Essas frações do 112 da LEP, que foram trazidas pela Lei 13.964, por razões óbvias, né, gente? Isso só se aplica para crimes cometidos após a vigência da nova lei. A lei penal não retroage, salvo para beneficiar o réu. Então, só crimes cometidos após a vigência do pacotão anticrime é que estarão sujeitos à porcentagem do artigo 112. Muito bem. Todo o regramento anterior vale para crimes praticados antes da entrada em vigor da nova lei, tá bom? Então, vale a súmula 471, vale toda a questão do 2/5 e 3/5, vale 1/6, vale tudo o que existia antes da entrada em vigor da nova lei. Crimes praticados após a vigência da nova lei é que levarão em consideração as novas porcentagens, tá bom? Que eu estou colocando aqui para você. Muito bem. Segunda informação. O pacote anticrime vedou o benefício da saída temporária para os condenados por crime hediondo com resultado morte. Saidinha, aquela saidinha do Dia das Mães, do Natal. Então, a saída temporária está vedada para quem for condenado por crime hediondo com resultado morte. E também proibiu o livramento condicional aos condenados por crime hediondo com resultado morte. Então, o que nós podemos depreender disso é que,
Quando eu tenho uma mistura de hediondo com resultado morte, a execução penal é mais rigorosa. Então, a execução penal, ela passa a ser extremamente mais rigorosa. Muito bem. Como é que vocês estão por aí? Entendendo tudo, não tem dúvida, né? Então, nós temos aqui, claro, um marco temporal. Deixa eu colocar aqui numa tela branca para você, tá? Sobre como funcionam as novas regras. Regras prejudiciais que pegam mais pesado, que prejudicam o sujeito, elas não retroagem. Normas mais favoráveis retroagem para atingir fatos pretéritos, tá? Então, o que nós temos aqui, vou colocar aqui para você, é a Lei 13.964 de 2019, a entrada em vigor dela, temos um conjunto de crimes praticados antes da sua entrada em vigor e um conjunto de crimes praticados após a sua vigência. Claro, se ela é mais rigorosa, ela só será aplicada para crimes praticados após a sua vigência. Por quê? Porque a lei penal desfavorável não retroage. A lei penal só retroage se for para beneficiar o réu, o suspeito, o acusado, o indiciado e o condenado. Tá bom? Então, retroatividade só benéfica. Tranquilo isso, todos nós estamos a par. Muito bem. Prisão temporária. Prisão temporária, pessoal. No tocante à prisão temporária, que está lá na Lei 7960 de 89, a Lei dos Crimes Hediondos estabeleceu, não aqui na 7960, mas aqui na 8072, o quê? Um prazo maior. Elevou de 5 dias prorrogáveis por mais 5 em caso de extrema e comprovada necessidade, um prazo de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias também, em caso de extrema e comprovada necessidade. Muito bem. Então, nós temos aqui 5 mais 5, 30 mais 30. O que os caras adoram fazer em prova? Cuidado. O juiz competente, ele não pode decretar a prisão temporária pelo prazo cheio de uma vez só. Não cabe prisão temporária por 10 dias. Não cabe prisão temporária por 60 dias. Sempre 5 dias, no máximo, pode ser menos, ou 30 dias no máximo. Vencido este prazo, se houver extrema e comprovada necessidade, que depois do próprio pacote anticrime exige fundamentação concreta, fática, e não só repetição do texto da lei, aí sim eu posso prorrogar. Então, eu tenho momento certo de prorrogação. Não posso somar os dois e fazer um decreto único. Tá certo? Muito bem.